Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Saiba em detalhes o que vai acontecer diariamente na sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Sexta-feira, 17 de dezembro. Irene liga para Ernesto para saber como ele está. Irritado, Ernesto diz que não quer falar com ela e reclama por ela ter dito a Nicolas que é melhor que ele e Helena se separem. Irene diz que é verdade e pergunta o que ele faz ao lado de uma mulher que não o ama. Ernesto diz que não precisa dos conselhos dela e muito menos precisa dela. Ernesto termina com Irene e desliga o telefone. Pedro entrega a Jaime um pouco de dinheiro e diz que é de todos da oficina. Jaime diz que nunca vai esquecê-los, especialmente de Pedro, que salvou a sua vida. Gina fica aliviada por Jaime ir embora. Descontrolada, Irene, cobra dissimulada, procura Ernesto e diz que ele não pode deixá-la, porque ela morre sem ele. Decidida a não voltar com Irene, Ernesto diz que o que tem com ela pode ter com qualquer uma, que é sexo simplesmente. Furiosa, Irene grita que se ele a deixar, ela dirá a todos que eles são amantes. Para manter Irene com a boca fechada, Ernesto diz que eles conversarão. Ernesto diz que Irene tem razão, que não há futuro nem para Helena nem para ele, mas diz que Helena vai pagar por tudo que lhe fez. E depois disso ele buscará uma mulher que o ame. Irene, trouxa, cai na conversa dele. Eduardo diz a Inês que descobriu que em janeiro de 1993, Ernesto Ribas saiu do país e só voltou em julho de 1996. Já Miguel Fernandes saiu em maio desse mesmo ano e não voltou jamais. Eduardo diz a Inês que vai fazer outra visita a Ernesto. Andréia convida Nelson para jantar na sua casa. Nelson fica todo animado com o convite. O advogado de Ernesto liga para Abreu e diz a ele que depois dos últimos acontecimentos envolvendo seu cliente Horácio, Ernesto mudou de opinião e não está disposto a dar a custódia do seu filho Nicolas para Helena e nem deixar para ela a casa onde vivem. Furiosa, Helena diz que Ernesto pode deixá-la sem casa, mas sem Nico não. Ernesto diz a Helena que ela sabe muito bem que por mais que seja mãe, por sua conduta imoral e por usar drogas, não tem nenhum direito de ficar com a guarda e custódia do filho deles. Abreu tenta tranquilizar Helena e diz a Ernesto que eles se verão no tribunal. Helena se desespera quando Gabriela liga e diz que Ernesto pegou Nicolas na escola antes do horário de sair. Gina deixa uma mensagem para Ernesto dizendo que não sabe o que ele disse para Jaime, mas já pode se esquecer dele, porque ele vai para os Estados Unidos com a sua mãe. Helena liga para Pedro e conta o que Ernesto fez. Helena diz que tem certeza que Ernesto quer tirar Nicolas dela. Pedro diz a Helena que não vão permitir isso e diz que vai para a casa dela. Ernesto sorri ao ouvir a mensagem de Gina. Depois, Ernesto diz a Nico que a mãe dele vai buscá-lo porque quer levá-lo para viver com seu novo namorado. Nico diz que não quer ir com esse senhor. Ernesto diz que ele não precisa se preocupar, porque ele não vai permitir. Ernesto diz a Nicolas que tudo o que está fazendo é pelo seu bem e da mãe dele e diz que ele tem que confiar nele. Quando Helena chega em casa, 2 policiais a esperam e diz que ela está proibida de se aproximar do seu filho. Helena tenta entrar em casa, mas os policiais não permitem. Helena grita por Nicolas, pedindo para ele sair. Ernesto sai e Helena exige que ele lhe dê o seu filho. Ernesto diz que isso não vai acontecer, que Nico está perfeitamente bem com ele e ela não é apta para estar com ele. O diabo desse homem tinha que ser capado para deixar de ser ordinário. Nossa senhora, não vale nada esse traste nojento. Nico sai, Helena o chama. Nicolas diz que quer ficar com a sua mãe, mas Ernesto segura e diz que não foi isso que eles combinaram. Para colocar Nicolas de vez contra a mãe, Ernesto diz que não vai permitir que Helena o leve, porque ela vai levá-lo para viver com Pedro, pois ele é o homem por quem a mãe dele se apaixonou. Ernesto diz a Nicolas que Pedro é o pai biológico dele, o pai que o abandonou. Nicolas fica sem reação ao saber que Pedro é seu verdadeiro pai.
Pedro chega na casa de Helena e escuta quando Nicolas manda a mãe ir embora e diz que não quer vê-la. Pedro pergunta a Ernesto o que ele disse para Nicolas. Ernesto diz que só falou a verdade e que Helena não pode se aproximar de Nicolas, pois tem uma ordem de restrição contra ela. Os policiais levam Helena. Ernesto, mau caráter, faz com que Nico fique com mais raiva de Pedro e Helena. O boca de sacola infeliz diz a Nico que Pedro não queria doar medula para ele, que teve que forçá-lo e foi quando ele colocou os olhos na mãe dele. Ernesto diz para Nicolas que Pedro não gosta dele e que a única coisa que interessava para ele era conquistar a mãe dele. Ernesto diz a Nicolas que a mulher que ele encontrou no parque é a mãe de Pedro e que Helena e Pedro queriam que ele a conhecesse à força. Nervoso, Nico diz que não quer ouvir mais nada. Como que pode fazer isso com a criança, gente? Esse traste do Ernesto não vale 1 centavo, porcaria de homem. Pedro pede para Samuel avisar a Gabriela que Helena está sendo presa e que Nico já sabe que ele é o seu pai. Gabriela avisa Horácio sobre a prisão de Helena e ele e Mônica vão imediatamente para a delegacia. Pedro diz a Helena que contou toda a verdade para a gente e diz que não vão permitir que Ernesto fique com Nico. Depois de ter escutado Pedro e ouvir Helena, a agente diz que por decisão própria a deixará livre. Não irá informar o caso ao juiz, mas diz que Helena precisa cumprir a ordem de restrição e não pode se aproximar de Nico.